Obrigada, senhor presidente, relator, deputados e deputadas, em especial entidades, movimentos de direitos humanos, representantes da sociedade civil que devem estar nos assistindo agora. É com muito lamento que eu vejo a possibilidade de votarmos essa matéria nesse momento dramático que o povo brasileiro está experimentando. Quem conhece um pouquinho da história do Brasil sabe que a democracia brasileira ela é frágil, incompleta, nunca chegou plenamente a territórios de favela, de periferia, a territórios, deputado Bira, quilombolas, aos povos indígenas. O Brasil é um país de proporções continentais, mas que, infelizmente, ainda não garantiu o acesso à terra a todos os brasileiros. A questão da terra é parte da construção da história do Brasil e ainda é algo que precisa ser enfrentado de forma contundente nesse momento. Foram mais de 300 anos de escravidão de negros e negras no Brasil, um processo longo de colonização que tentou impor aos povos indígenas um genocídio que, infelizmente, ainda encontra eco no lamentável presidente da República. Se pensarmos o que foram as ditaduras, porque não foi uma só, mais de uma ditadura no nosso Brasil, mas, em especial, a ditadura civil, empresarial, militar de 64, que começa em 64 e que ainda hoje é exaltada. Recentemente, o ministro da Defesa disse, numa comissão na casa, que não houve ditadura no Brasil, por exemplo, tentando recontar uma história que eu achava que já tínhamos superado. Trago esse histórico porque, veja, mesmo nesse cenário de fragilidade democrática, a nossa batalha, e não é de agora, tem sido de aprofundar a democracia brasileira. Tem sido uma tentativa de, nesse Brasil enorme, que é desigual, mas que é diverso, tentar radicalizar a democracia e fazê-la chegar a todos os corpos, sem distinção, coisa que ainda não tínhamos conquistado. E, infelizmente, é preciso que sejamos contundentes na análise dessa matéria. É uma matéria que representa um ataque muito frontal, muito duro, a essa já frágil democracia brasileira. Eu fico muito preocupada com a possibilidade de perseguições, com a possibilidade de opositores a este governo serem perseguidos. E há futuros governos também. Então, e é preciso reconhecer que esse PL ganha força nessa casa num cenário em que o presidente da República e o governo que o sustenta têm atacado sistematicamente a nossa frágil democracia. Um cenário de incentivo de um clima golpista, um cenário onde quartel se confunde com política, e um cenário nada propício para uma matéria como essa. E num momento em que o povo vive um drama, desemprego, fome, insegurança alimentar. Não à toa, que há uma unidade enorme da sociedade civil, de entidades, de defensores e defensoras de direitos humanos, amplamente contrários a essa matéria. Não só aqui no nosso país, mas sabemos também que o Alto Comissariado das Nações Unidas manda uma carta para o Brasil, preocupado com a possibilidade desse PL silenciar críticos à oposição, criminalizar movimentos sociais, restringir direito de greve, direitos de liberdades fundamentais garantidas na nossa Constituição. E não só, tem nota técnica da Associação
Nacional de Procuradores da República, que mostram que esse conceito amplo, genérico, do que seria a prática de terrorismo, que, convenhamos, senhores e senhoras, não existe no Brasil, ela desconsidera o papel do Ministério Público no controle externo da atividade policial. Então, infelizmente, não para por aí. A gente tem uma série de associações das polícias criticando essa matéria. Eu estou falando da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, do Conselho Nacional de Entidades Representativas dos Policiais do Sistema Socioeducativo, da Federação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Eu poderia ficar aqui lendo os diferentes segmentos da polícia que são contra essa matéria, porque é óbvio que ela é inconstitucional, ela interfere no papel das polícias, ela ataca o que é o Sistema Único de Segurança Pública. Também a ampla manifestação de defensores e defensoras de direitos humanos, entendendo o retrocesso que representa a matéria que estamos votando. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, assinada por mais de 100 entidades, atentam para a possibilidade desse PL criminalizar a atuação de lideranças, de movimentos de base, de organização da sociedade civil. Então, nós temos diferentes campos políticos, da esquerda à direita, diferentes áreas que estão manifestando preocupação com essa matéria. Eu não me recordo. Acho que poucas vezes acompanhei um tema que aglutinasse tantas críticas em torno de um projeto. Então, queria me somar àqueles que querem votar na próxima semana, ao menos para a gente ganhar mais tempo, para que possamos superar as inúmeras críticas dessa matéria. E não é à toa, porque é uma matéria que, além de inconstitucional, por muitos motivos já aqui levantados, amplia a possibilidade, por exemplo, do famigerado excludente de licitude. Sabemos que ao menos 90% das mortes por intervenção policial não são investigadas, nem sequer investigadas. Isso é verdade, que não podemos generalizar. É fundamental interromper os excessos cometidos pelas forças policiais. É fundamental. Esse processo que também adoece os próprios agentes de segurança pública. É preciso tratar dessa questão. Não podemos aqui ampliar a excludente de licitude num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E num país que também, se olharmos, deputado Vitor Hugo, os policiais mortos, também vamos ver corpos majoritariamente negros e de origem popular. É preciso enfrentar esse cenário. É uma matéria que é incompatível com diversos atos internacionais aos quais o Brasil aderiu. Fragiliza ainda mais a imagem do Brasil frente à comunidade internacional. Aliás, eu não sei nem como podemos fragilizar mais ainda a imagem do país, que já está mais do que queimado diante da destruição imposta pelo governo Bolsonaro. É impressionante como estamos aqui prestes a aprovar uma previsão legal extremamente ampla e elástica do que se entende enquanto terrorismo, num país que não tem terrorismo. É preciso denunciar contundentemente o quanto podemos ver ameaçados direitos fundamentais de livre manifestação de pensamento, de participação social, de protestos, num país, como disse no início da minha fala, que não superou a questão da terra. Vai sim criminalizar, como já disse um deputado aqui que se diz liberal, mas, para mim, isso aí está escondendo uma alma fascista, chamando o MST de terrorista. Que história é essa? Aqueles que lutam
para a distribuição de terra no Brasil dos latifúndios, no Brasil dos ruralistas, num Brasil que nunca superou o que é a história desigual do acesso à terra. Aliás, aqueles responsáveis por fazer comida chegar na mesa dos que vivem na cidade, porque se o campo não planta, a cidade não janta e é preciso reforma agrária. E para isso tem sim ocupação de terra. Tem mais prédio vazio no Brasil do que gente sem teto. E para isso é preciso reforma urbana. Mas se não tem política pública, tem que ter ocupação sim desses espaços. E esses movimentos não são terroristas. E essa definição de terrorismo nesse PL pode sim criminalizar esses lutadores, como foi feito ao longo da história no Brasil. É um PL que cria, é escandaloso, um sistema paralelo de inteligência concorrente ao atual, com forte influência do Poder Executivo. E me desculpem, aí há uma lembrança que eu queria que ficasse no lixo da história do que foi o doicode, do que foram tempos de perseguição de pessoas que lutavam, socialistas, comunistas como eu. Não é possível que a gente deixe brechas, e eu espero que a gente ou mude esse relatório, ou, de alguma maneira, interrompa a tramitação dessa matéria, que a gente reedite instrumentos que deveriam ficar no lixo da história, senhores e senhoras. Cria sistema de recompensa, medalhinha, que nos remete a práticas autoritárias também nesse passado. Me desculpem aqui a franqueza. A ameaça ao Sistema Único de Segurança Pública, quando ainda não conseguimos nem mesmo implementar os mecanismos de governança previstos no SUSP. A gente quer aqui criar uma enésima nova estrutura de governança, quando o Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública e Defesa Nacional, quando o Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional não foram sequer implementados. Estamos aqui atentando contra o Pacto Federativo, criando a tal Autoridade Nacional Antiterrorista, com possibilidade de apuração, repressão, a prevenção de ações antiterroristas, e vai esvaziar, é preciso dizer, atribuições das corporações policiais estaduais, distritais, vai retirar a competência dos governadores. A gente está aqui aprovando um PL que pode invadir atribuições do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que invade atribuições de diversas áreas e unidades de estrutura do Ministério da Justiça, da Segurança Pública. Não tem sequer estudo de impacto orçamentário. Enfim, poderia aqui seguir trazendo diferentes pontos que me fazem crer que essa matéria não deveria estar sendo apreciada, senhores e senhoras. Ela não é a urgência do Brasil, um Brasil com 15 milhões de desempregados quase, recorde do último período, num Brasil em que o trabalhador está tendo que decidir se compra o feijão ou se compra o gás, está tendo dificuldade de fazer a cesta básica chegar na sua mesa. É nesse Brasil que precisa de mais luta e resistência para enfrentar as desigualdades, que essa casa está apreciando um PL para criar uma polícia privada de Bolsonaro, que vai estar a serviço da manutenção do poder daqueles que, historicamente, há séculos, tiram dos pequenos, que são os corpos vítimas da ampliação de excludentes de licitude, que são os corpos vítimas da criminalização de quem luta. Os mesmos corpos vítimas lá atrás da escravidão, do período colonial. É preciso fortalecer a democracia, senhores e senhoras, e não ter matérias que são retrocessos à nossa já frágil democracia brasileira, que estamos lutando há tanto tempo para fortalecer e para radicalizar. Não mesmo com a digital do PSOL, apresentamos um voto separado, e o apelo que faço é para que prorroguemos mais essa votação,
para que não tenhamos retrocesso, mais esse retrocesso no Brasil. Obrigado.